foram cometidas na gestão pública nacional, para tirar dos homens dela a responsabilidade, para transferir esta responsabilidade para um modelo institucional, para a ordem política como está concebida no país, etc. e tal, esvaziando as responsabilidades pessoais, é uma jogada que só interessa a 1, 2 ou 3 partidos políticos, mas não interessa à nação. A nação, a moralidade pública, cobra que aqueles que cometeram os atos sejam pessoal e individualmente responsabilizados por aquilo que fizeram. Essa é a primeira afirmação que quero fazer, porque estou absolutamente convencido disso. Nesse momento, a tese da reforma política interessa apenas ao governo. E se interessa ao governo, a mim não me interessa. Parlamentarismo como saída para a crise. Vamos repetir o que aconteceu com o Jango em lá com o Tancredo, com o Jango, quando o Tancredo assumiu como nessa situação, quer dizer, a renúncia do Jânio Quadros estava conduzindo para uma crise política dos que não queriam permitir que o vice-presidente tomasse posse. Então instituiu-se o parlamentarismo, transformando o presidente Goulart em chefe de Estado, tirando dele as funções de chefe de governo, que foram atribuídas a uma sequência de 3 primeiros ministros, não é? Que comandaram durante 2 ou 3 anos, dois anos subsequentes. Até que houve um plebiscito, né, que derrubou. O que nós teríamos no Brasil se o Congresso Nacional fizesse isso, né, se promovesse esta reforma constitucional e introduzisse o parlamentarismo? Como parlamentarista eu poderia ficar satisfeito, eu digo, bom, finalmente tem os parlamentarismos. Mas eu olho para a história e digo, não deu certo lá, por que vai dar certo agora? Só tem um jeito disso dar certo. Antes de tu aplicar a medida, tu fazeres um plebiscito ou submeteres a medida a um referendo. Mas não precisa, desculpa lhe perguntar, não seria necessário, antes de entrar dentro desse processo, fortalecer e fazer uma revisão da postura dos partidos políticos? Bom, essa é uma vantagem que tem o parlamentarismo, né, porque ele tende a simplificar o jogo político. Dá uma peneirada nos partidos, mas isso é uma consequência que vem com o tempo, não é imediatamente. Quem propõe isso está vendo que tem uma crise, está vendo que o povo está indo para a rua. O que aconteceu no Brasil no dia 15 de março, olha, eu tenho 70 anos de idade, eu nunca fiz o que fiz, Milton. Eu nunca participei de passeata. Nem quando eu era candidato, eu nunca subi em caminhão para fazer discurso, nem quando fui candidato, porque eu não me sinto bem com isso, mas me senti como um cidadão compelido, né? E me emocionei ao andar na rua, ouvindo as coisas que eu ouvi, sentindo a reação das pessoas, né? Então, há alguma coisa grave em curso na sociedade brasileira que não pode ser desperdiçada. Eu acho que o Brasil tem que se aproveitar deste momento para aprender, para formar cidadãos, para formar opinião pública. Eu escrevo sem parar, escrevendo para o meu site, escrevendo para jornais, escrevendo nas redes sociais, né, chamando a atenção para o momento que nós estamos vivendo, um momento de nos fixarmos em questões fundamentais, né? Saímos do xingatório, porque o xingatório não resolve nada, né? O xingatório que é tão frequente no debate político brasileiro, que reduz ao nível mais baixo a possibilidade de compreensão e de se extrair bons resultados. Então, eu estou dedicado inteiramente a isso. Mas o que está em curso tem que acontecer, não pode frear, tem que deixar andar. É um processo que interessa a honra nacional, é uma questão de telespectador, é uma questão de dignidade nacional. Um país não pode ficar, a sociedade brasileira não pode ficar apática, mostrar-se ao mundo apática, Milton, perante o que está acontecendo. Pois é, mas sabe o que é? Eu escuto muito as pessoas fazerem esse tipo de crítica com veemência, com força, enfim. Mas eu não escuto o que eu acho que é fundamental, talvez eu esteja errado. Dentro desse contexto todo, para mim, uma coisa que tem que ser cobrada e que não está sendo, são os partidos políticos. Porque eles são instrumentos de tudo isso que está formado hoje, que está aí. O PMDB é um deles, que é a avalista de tudo.
O PT tinha um discurso, depois na prática bota outro. Quer dizer, os partidos políticos, eles ingressam dentro do executivo, né, com porteira fechada em determinados ministérios, estou dando um exemplo, ministérios ou secretarias, enfim. E ali é o seguinte, ali não tem projeto de Estado, ali o negócio é projeto de poder. Eu quero fazer o meu partido, meus candidatos, vamos chegar ao poder, enfim, arrumar uma grana para não é por aí que está meus... o problema da postura dos partidos políticos. Mas não tem a menor dúvida. Olha, Milton, eu não escrevi menos de uma centena de artigos sobre isso. Eu não escrevi nos últimos 15, 20 anos, menos de uma centena de artigos sobre isso que tu estás dizendo, porque é uma coisa que salta aos olhos. Quer dizer, só idiotas completos ou beneficiários integrais não percebem isso. Uns porque não vêm e outros porque não convém. Mas só estes não percebem o que tu estás descrevendo com absoluta precisão. Um partido político não tem nada que fazer lá, mas isso é a porcaria da fusão. O partido político não tem o que fazer na administração pública, o partido político não tem o que fazer na Petrobras, mas o que um partido político, Milton, vai fazer na Petrobras, senão o que estavam fazendo? Vai roubar. Ele vai receber determinação do partido, arruma aí tudo o que puder de grana e manda para nós, e tu estás aí para isso. E vai... país afora, vai estrutura administrativa federal e se derrama pelos estados, né, maior ou menor grau, mas é uma prática. Vou dar um exemplo, parece gritante, telespectador, mas seguramente é minúsculo perto dos demais. Mas há um partido político, eu nem sei qual, que designou alguém, eu não sei quem, para dirigir a Casa da Moeda. Sim, o PTB. É PTB? Sim, foi o PTB. O que tem que fazer o PTB ou qualquer outro PPP foi na Casa da Moeda? Na Casa da Moeda. Sim. E se vale para a Casa da Moeda e como vale para a Casa da Moeda? O que vai fazer o político no Banrisul? No Banrisul. No Banrisul. No Banco do Brasil. No banco. Queriam botar o garotinho de vice-presidente do Banco do Brasil. Para a experiência bancária. Então, essa contradição, como é contraditório também, e aí nós vemos assim a partidarização levada a expoentes onde não procedem, como a indicação do ministro Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Fez 2 concursos para juiz. Não passou. E está respondendo processo. Não tem notório saber jurídico. Ministro da Suprema Corte, era advogado do PT, assessor do Zé Dirceu, agora vai julgar a Lava Jato. Só para aprofundar um pouco mais o cenário, né? Para pintar o cenário com cores um pouquinho mais fortes. É comum que os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal sejam convidados para fazer palestras em ambiente jurídico, país afora e no exterior. É normal isso. E seguramente os qualificados dão contribuições importantes para a compreensão dos fenômenos jurídicos. Eu nunca ouvi falar que o ministro Toffoli tenha sido convidado para fazer palestra em qualquer parte. Nunca ouvi. Pode ser até que tenha feito, nunca ouvi. Mas uma coisa eu sei, Milton. Aquilo que acontece sempre quando um palestrante significativo vai se manifestar, que alguém anuncia a palavra dele e lê o currículo. Se o ministro Toffoli fez um discurso, o currículo não foi lido. Porque a leitura do currículo constrangeria o palestrante. Como Gilmar Mendes também, né? Foi o advogado do Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique. Né? Porque o currículo do ministro Toffoli tem toda uma biografia servindo a um partido político, né? Desde os escalões inferiores até os escalões superiores. Deve a vida, deve tudo o que é ao Partido dos Trabalhadores. Vai um jovem sem experiência, sem um livro escrito, sem um curso de pós-graduação, assenta numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, se comporta como se comportou, não reconhecendo a sua impossibilidade de participar do julgamento do mensalão, e participou ativamente do julgamento do mensalão, aos cochichos com o ministro Lewandowski, né, que era sentar na cadeira ao lado, né, e agora se oferece, mas se oferece de uma forma
que eu só fui entender quando li o teor do ofício que ele mandou pedindo para ocupar aquela vaga. Porque já havia ali 4 cadeiras, não sei se o telespectador entende, tem que ter 5. O grupo que vai julgar a ação, o processo do Lava Jato, tinha 4 ministros, que só tem 10 hoje, falta 1. Como tem 4, tinha que nomear mais um. E o ministro Toffoli se oferece para ocupar isso, mas se oferece assim: venho manifestar a Vossa Excelência que tenho, olha para lá, interesse de participar. Eu não sei se não vai... Interesse de participar. Eu não sei não, velho. Eu tive uma informação e deu uma esvaziada, mas eu continuo ainda com essa fonte, que o ministro da Suprema Corte a ser indicado será Tarso Fernando Genro. Agora tu vê se no Brasil merece. Tarso Fernando Genro será possivelmente o ministro indicado. A informação que eu tenho é essa, né? Essa é a informação que eu tenho. Bom, o ex-ministro da Educação que não cumpre as próprias leis. O país está vivendo uma crise muito grande, no sentido não só político, né, mas no sentido também econômico. Né, e simultaneamente a tudo isso, nós estamos aí atravessando por uma etapa de inversão de valores que eu não sei onde é que vai parar isso. Né? Está muito difícil, né? Está muito complicado. Não se vê uma liderança como alternativa. Quem é que o povo vai dizer assim, ó, eu não quero o governo Dilma, não quero o governo do PT. Tá bem, tá bom, não quero, vou para a rua. Mas eu vou seguir quem? Quem é o meu líder? Quem é o líder que vai me dar a âncora que eu estou buscando? Quem é no Brasil hoje o líder? Nós temos uma tradição que é do presidencialismo, de que tem que ter o cara. Alguém tem que ser o cara para que a massa se empolgue. Uma das coisas que eu vejo como extraordinárias, né, o que está acontecendo hoje no Brasil, é o fato de que 2,5 milhões, vamos por baixo, 2,5 milhões de pessoas saíram às ruas, convocados rigorosamente por ninguém. Não tinha um líder por trás disso. 3 movimentos sociais, 3 grupos organizados nas redes sociais, sem nenhum general comandante de exército, sem nenhum Stedley da vida, sem verba de qualquer federal de qualquer natureza, como as verbas federais que movimentaram as manifestações de sexta-feira. Sem kit, sem kit alimentação, sem transporte, kit alimentação, sem vale para táxi, sem nada, né? Sem nada disso, saíram às ruas liderados por ninguém. Bom, isso é uma coisa extraordinária, porque, em primeiro lugar, mostra que é possível movimentar-se a sociedade através de outros mecanismos que não eram conhecidos nem utilizados. Mas é claro que na política tem que haver liderança. Quem sabe surge daí, desses grupos, surge alguém? Bom, pode ser, não sei. Bom, quem sabe se pode procurar, quem sabe se pode procurar. Desculpa lhe interromper, mas eu lembro lá na década de 90, e até o Ibsen Pinheiro me dando uma entrevista aqui, ele era o líder do PMDB, na Câmara dos Deputados, Roberto Marinho chamou ele para um almoço, convidou ele para um almoço no Rio de Janeiro, na casa do Roberto Marinho, no Jardim Botânico, e o Ibsen foi lá, e nesse almoço ele fez um pedido pessoal, o Ibsen. Ibsen, te peço o seguinte, Dr. Ulisses é o melhor candidato à presidência da República, porque é o homem mais preparado, sensato e equilibrado. Dr. Ulisses é o melhor candidato à presidência da República, porque tem projeto, tem postura. Dr. Ulisses é o melhor candidato à presidência da República, porque é meu melhor amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho, gosto muito dele, mas Dr. Ulisses não vai ganhar. E eu não quero Brizola nem Lula. Então eu estou te pedindo que tu vá a São Paulo e convença o Orestes Quercia a ser o candidato. E não conseguiram convencer o Orestes Quercia, e o Dr. Ulisses foi o candidato. O que fez o Roberto Marinho? Se abraçou com um cidadão, um jovem, desconhecido prefeito de Maceió, o caçador de Marajás, e foi eleito o Collor. Tanto é que no debate final, o que a Globo fez? Né? O que eu estou dizendo isso? Pode surgir um jovem no meio dessa confusão. É o risco da eleição presidencial, que se eleja um demagogo, como já elegemos tantos. Né? É o risco da eleição. Por isso é que não deve ser assim que se escolhe. Por isso tem que primeiro separar.
vai pegar alguém, vai ser o chefe, vai ser o presidente da República, vai ser o chefe de Estado, vai cuidar das relações internacionais, né, vai mandar o Marco Aurélio Garcia para